corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, resta dentro! Gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, estou aqui diretamente do SUS Online Carlos Castilho, nesse dia 7 de dezembro, gravando aqui hoje participação, 3 participações especiais, rapaz. O podcast aqui tá uma beleza. Hoje vamos falar muito sobre o futebol feminino do Fluminense e sobre Flu TV também, né? Então já vou dar spoiler aí. Vocês já estão vendo, quem tá nos ouvindo já sabe que tá no título, então vocês já sabem qual é o tema, mas vamos lá. Vamos à apresentação dos queridos participantes, queridos convidados, começando por ela que já participou aqui algumas vezes, Sharon Praz. Seja bem-vinda mais uma vez ao esse humilde podcast. Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, pessoal que nos ouve. Boa noite. Posso dar spoiler já dos outros convidados ou só do geral? Pode. Então, boa noite, Belly. Boa noite, Kaiser. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui de novo para falar de futebol feminino. Vamos que vamos. Também aqui com a gente, Isabelle, mas eu posso chamar de Belly, né? Todo mundo já conhece como Belly. Belly Soares, seja muito bem-vindo aqui ao nosso humilde podcast. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Manda bala. Fala, Hugo. Fala, Sharon. Fala, Kaiser. Pessoal que está ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão ouvindo esse podcast. Mas chama de Belly, né? Isabelle é mais quando meus pais vão me dar esporro. Então eu prefiro o Belly, que fica mais direto. Vamos falar de futebol feminino, vamos falar de Flu TV. Vamos falar pra caramba hoje. Acho bom a galera tá com o ouvido preparado. Justo duas vezes. Justo pelo Belly, pra não lembrar do esporro dos pais. E justo pela falar pra caramba. É isso aí, a gente tá aqui pra isso. Fechando a nossa escalação, Daniel Kaiser, meu camarada, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Manda bala aí nos seus recados iniciais. Fala aí, Hugo. Tudo bem com você? Tudo bem? Fala aí, Sharon, Belly, minhas parceiras de transmissão lá na Flu TV. No futebol feminino. É isso, vamos bater um papo, né, sobre esse futebol feminino do Fluminense. Também, claro, as transmissões, né, que a gente fez na Flu TV esse ano, essa novidade, né, todos os jogos do Fluminense no Campeonato Carioca Feminino e mais alguns do Sub-18 também, inclusive. Amanhã, eu não sei se deve ir ao ar depois, né, então já deve ter passado, mas tem a final do Campeonato Carioca Feminino Sub-18, estaremos lá nas Laranjeiras, mas vai ser um prazer falar sobre. E se você que está nos ouvindo não viu, vai estar lá no YouTube da Flu TV, assiste a reprise para ver a belíssima transmissão desse trio, dessa trinca maravilhosa. Então vamos começar sobre a campanha do Fluminense do futebol feminino na temporada. Quem quer começar aí? Sharon, quer começar? Manda bala aí sobre um resumo aí da temporada das nossas guerreiras nesse ano de 2021. Vamos lá. A temporada foi um pouco diferente, né, nesse ano, por conta da pandemia, os atrasos que aconteceram em 2020. O campeonato o A2 do ano passado acabou no início desse ano, o Carioca 2020 foi em 2021, enfim, então foi uma temporada mais agitada, né? E aí falando só da temporada de 2021 mesmo, né, a do Brasileirão A2 de 2021, Carioca desse ano também. Fluminense na A2 deixou a desejar, foi eliminado na segunda fase para o Real Ariquemes, num jogo muito truncado. Então, mais uma vez, caindo na segunda fase, né, oitavas de final. Depende de como você preferir chamar. No ano em que o Fluminense tentava mais uma vez o acesso, né, a gente estava muito confiante que esse ano a gente conseguia o acesso para a Série A1, para a elite do futebol feminino. Eram 4 vagas, a partir de 2022 são só 2 vagas no acesso, então dificulta bastante. Então foi um pouco frustrante nesse sentido, a gente estava muito confiante que o time ia conseguir vencer o Real Ariquemes em casa por 2-1, e aí perde na volta lá em Rondônia, e perdemos nos pênaltis. Enfim, foi um pouco frustrante, mas agora levantar a cabeça para o ano que vem. E aí o Campeonato Carioca, eu estou dando um resumão aqui, depois Belly e Kaiser vamos destrinchar um pouquinho das competições, para eu não me falar tudo sozinha aqui. Então, a gente foi pro Campeonato Carioca, que começou em outubro. Foi outubro, novembro. O Fluminense, mais uma vez, chegou na final. Chegou na final 2019, chegou na final 2020, chegou na final 2021. 2019 contra o Vasco, contra o Flamengo, 20 contra o Botafogo, e agora contra o Flamengo de novo. E o Fluminense ficou no detalhe, perdemos nos pênaltis.
Foi uma derrota muito doída, porque a gente estava muito confiante de que o título vinha. Esse grupo estava muito bem encaminhado. O time do Fluminense mostrou uma superação fora do normal nesse Campeonato Carioca. Ao longo da temporada, né? Mas no Carioca, sobretudo, um poder de reação muito grande, muita dedicação, muita raça, mas ficamos nos detalhes, nos pênaltis. A gente perdeu pro Flamengo de forma meio trágica, né? Até. E aí, acho que Belly e Kaiser podem falar um pouco melhor desse trauma que nos foi gerado. Doeu, né? Doeu bastante. Né? A gente tá falando aqui, olhando para trás, acho que os 3 estavam na transmissão da final. Né? Nós 3 estávamos. Porque ao longo do Carioca rolou esse revezamento. A Sharon fazia os jogos de final de semana, junto com a Luzogaib, eu e o Kaiser fazendo os jogos durante a semana. E aí, alguns jogos a gente conseguiu conciliar, eu e a Sharon, e a Lu, a Sharon e o Kaiser. E né, na final, fomos eu, Sharon e Kaiser, só que a gente tava confiante. A gente chegou lá no estúdio, né, pra fazer a transmissão. Cara, falando, porra, acho que dá, acho que esse ano vai dar, esse ano a gente consegue. E a gente tinha acabado de vencer o Botafogo de uma maneira quase que homérica, né? Quase que inacreditável, porque a gente começou o jogo perdendo, conseguimos empatar, levamos a partida para os pênaltis, ganhamos dos pênaltis sobrando, assim, fizemos os 3, o Botafogo perdeu as 3 batidas. Então, quando a gente viu o jogo, a Sharon tá chorando aqui quase, praticamente. Quando a gente pra quem não tá vendo a Sharon tá fazendo altas caras e bocas ali. Quando a gente viu o jogo porque foi indo muito pra traumático. penalidade... Muito traumático. Exato. Foi muito dolorido, cara. Foi muito dolorido. Porque quando a gente viu o jogo indo pra final, tendo um recorte muito parecido com o do Botafogo, a gente pensou, cara, é agora. É agora. Vocês estão me ouvindo? E parecido também, parecido também porque o Fluminense sai atrás e depois vai buscar um empate, né? Contra o Botafogo foi no finalzinho do jogo, mas contra o Flamengo foi ainda no primeiro tempo. Mas o Fluminense também vai buscar o empate, depois vai para os pênaltis. A gente tava com aquela sensação, pô, a Nicole pegou 2, né, no último jogo. E foi engraçado que você falou que a gente chegou na cabine muito confiante, né? E eu ia contar uns bastidores. Foi todo mundo de vamos todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo tudo. A Sharon tinha ido sem querer com um chinelo, acho, no jogo contra o Botafogo. Vou com chinelo mesmo. Chinelo e meia. Sharon né? foi Beleza. chinelo e meia. Chinelinho. Não é qualquer chinelinho jogador, aquele Adidas, sabe? Eu não dormia em casa, e aí eu não tava com tênis, aí eu só tinha meu chinelo. Eu falei, cara, eu vou assim mesmo, eu tenho a meia preta pra dar aquela disfarçada, né? Fingir que não ficar, né, aqueles belos pés à mostra. Aí eu falei, na final, eu vou com a mesma roupa, porque eu não vou ser eu que vou estragar aqui, nem tem superstição, mas na hora do vamos ver, a gente tem, né? Porque não vou arriscar. Pra que eu vou Depois arriscar? alguém vai falar que foi culpa sua, né? Pois é. Resumindo, agrediu a moda, é isso, Sharon? Um pouquinho. Nossa. Depende do seu ponto de vista. Autuadíssima pela lei da Maria da Moda. Autuadíssima. Eu tenho foto. Então, assim, quando o podcast sair, eu me comprometo a divulgar o link do podcast e colocar a foto junto. Nos comentários. Sabe qual foi o pior? Olha a minha imagem. É que depois da transmissão a gente foi dar aquela famosa afogada nas mágoas, né? A gente saiu e estava lá a Sharon com o chinelo e a meia, né? No metrô, no bar, né? Então... Mentira, eu tirei a meia. Tirei a meia. Tirou a meia. Teve uma hora que ela falou, não, essa meia tá muito tosca, melhor ficar só o chinelo mesmo. O chinelo tá legal, o chinelo tá ótimo. Vou defender. Eu adoro andar de chinelo. Adoro andar de chinelo. Se eu pudesse trabalhar de chinelo, eu ia trabalhar de chinelo. Eu também. Apesar de aquele dia tava chovendo, né? Então, no chinelo na chuva é complicado, né? Suja o pé todo, mano. Isso é complicado. Mas assim, falando sobre a... Não, pode falar. Não, isso que eu ia falar. Vamos voltar ao jogo, justamente, que jogo contra o Flamengo, além de tudo, o cenário muito parecido, foi um jogo muito mais bem jogado. O Fluminense jogou bem esse jogo, jogou mais bola que o Flamengo, inclusive. Por isso que a gente ficou... a gente estava confiante. Na Taça Guanabara, a gente perdeu, foi 1-0 só, né, pro Flamengo, agora não lembro. Mas foi um jogo bem equilibrado. E o Fluminense fica com uma jogadora a menos, né? E consegue segurar a pressão do Flamengo e quase faz o segundo gol no último lance do jogo. Exatamente. Não só segura a pressão do Flamengo, como o Flamengo não consegue jogar depois da expulsão da Jéssica. O Flamengo ficou esticando bola, levantando bola na área.
E só, parecia o masculino do Fluminense. Não tinha criatividade nenhuma, era só bola na área. Não, Só e bola contornos forçada. épicos. Aquela partida tava ganhando contornos épicos. A gente indo pra cima com uma a menos, tentando marcar, né? Tentando fazer a virada do jogo. A gente ainda teve uma chance no final com a Luane, que a gente, se eu olhar aquela bola de novo no replay, eu acho que ela entra pela 20ª vez, que eu já vi essa reprise algumas vezes. Então tava ganhando contornos assim, de Fluminense, sabe? Vai ser sofrido, vai ser no final, mas vai acontecer. E aí, quando foi pra penalidade, acho que todo mundo meio que se olhou, óbvio, todo mundo super nervoso, mas falando, cara, vai ser tipo contra o Botafogo. Contra o Botafogo deu super certo, a gente, pô, converteu as 3 penalidades, elas perderam as 3, então conseguimos levar para pênalti com uma jogadora a menos, contra uma equipe que tem mais investimento do que a nossa. Então, assim, cara, tava desenhado para ser o Fluminense ali, entendeu? Na E casa aí, deles, em tese, exato, em tese sem exato. torcida, mas na prática com torcida, né? Que quem Era viu na transmissão sabe que tinha gente ali no estacionamento. Na hora dos pênaltis, né, ali atrás do gol. Pois é, e aí, pô, e aí a gente sofreu com essa derrota, cara, tava um clima terrível dentro do estúdio, assim. A gente se olhava, a gente não sabia muito o que fazer, porque no jogo contra o Botafogo foi uma emoção, assim, absurda. Sharon chorando, eu extremamente emocionada, o Kaiser filmando a gente. Então, assim, foi dolorido, mas é aquilo, né, cara? Encerrou a temporada e a gente espera que os erros não se repitam. A gente bateu na trave mais uma vez, foi doído, mas, pelo menos na minha concepção, já dá para ver uma evolução gritante do Fluminense do início do campeonato para o Fluminense da final. A Sharon falou que a gente jogou 2 temporadas em um ano praticamente. Lembrando que a final do Sub-18 também foi no início desse ano, né? O final do campeonato Sub-18 brasileiro foi no início desse ano, o Fluminense sagrou campeão. No Então mesmo a dia gente da final do adulto, né? Pois é, então a gente teve um ano atípico, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O brasileiro da A2, que a gente acabou não logrando êxito, não conseguimos passar aí para a Série A1, né? Subir de divisão. E esse Carioca a gente bateu na trave pela 3ª vez seguida. Mas no Carioca, se a gente tirar só o Carioca, já dá para ver uma evolução gritante do primeiro jogo do Fluminense para essa final contra o Flamengo desse campeonato. E complementando, né, do que a Velho falou, foi um ano muito agitado, cara, né? Foi um ano de muito. O elenco mexeu muito. Sim. O elenco sofreu muitas mudanças. A gente perdeu a Tarciane, assim, as jogadoras principais, né, que a gente tinha. Perdeu a Tarciane pro Corinthians, a Letícia, que é a nossa maior artilheira do futebol feminino do Fluminense, foi lá pro PSV na Holanda. A gente perde a Núbia pro próprio Flamengo, a gente perde Lene. A Kelly se lesiona no início da A2, primeira rodada da A2, a Kelly, que é a jogadora mais experiente do nosso elenco, uma jogadora que disputou Jogos Olímpicos. A Isabelle estava, né, com Cris, Marta, no evento no fim de semana, e aí com as meninas Fluminense, Maria Luísa e a Bia, e elas falaram, a Eu vi Kelly... as fotos e invejei pra caramba, hein? É pra invejar mesmo, porque olha aqui, essas fotos aí é pra revelar e fazer um pôster em tamanho original. Mas aí as meninas estavam falando, a Kelly, se não fosse lesões e tal, era pra estar em alta até hoje. Ela é uma baita jogadora, sabe? Ela não é só porque ela é experiente, só porque jogou já ao lado. A própria Marta, né? Formiga, já jogou a seleção brasileira. Ela é uma referência no time. Não à toa, na semifinal, ela estava no banco de reservas para ser essa referência para as meninas. O time do Fluminense, com essas saídas todas, a saída da Kelly fez com que a Lusa Travassos fosse titular no time no Brasileirão. A Lusa Travassos é um craque de bola, mas ela tem 18 anos ainda, a gente tem que lembrar disso. Então, 17, 17, exatamente. Então é um time que depende muito da base ainda. A gente tem a Luane como uma das peças principais, a própria Travassos, a Sabrina Amorim. Então, as mudanças que o elenco sofreu também afetaram um pouco o Fluminense no Campeonato Carioca. E aí, assim, pegando esse recorte já, terceiro ano seguido que a gente chega na final e que a gente perde. Você tem 2 óticas, né? O terceiro ano que a gente chega e a gente perde, terceiro ano que a gente compete e o terceiro ano seguido que a gente chega na final. Sim. Né? O Botafogo já é campeão carioca, já foi campeão em 2014, inclusive com Kátia Silene jogando no time. O Flamengo é ex-campeão do estadual, jogando desde, né, sei lá, 2012, 13, enfim, campeão brasileiro também. E o Vasco tem uma história muito mais longa do que o Fluminense no futebol feminino. Então, é uma história muito recente, mas que
a gente já tá vendo os frutos sendo colhidos, né? Então isso é interessante. E a competição, né, como um todo, botar aqui a minha impressão, né, sobre o Fluminense na competição, no início a gente fica até um pouco preocupado, eu diria, pelo menos eu, né, porque assim, a gente vê o Flamengo, o Botafogo e o Vasco pegando assim alguns adversários mais fracos, fazendo 10, 12, 14 gols. O Fluminense às vezes tinha dificuldade para conseguir fazer 4, 5 nesses adversários, né? Então, por exemplo, Barcelona, Pérolas Negras, que eram os adversários mais fracos. Então, a gente fica com aquela preocupação, fica falando do saldo de gols, o Fluminense sempre lá atrás, assim, bem atrás, sem conseguir chegar. Só que aí quando chega, eu acho que o jogo contra o Vasco, que é o primeiro clássico, né, do Fluminense, o Fluminense tem talvez a sua melhor atuação do campeonato. Vence por 3-0, né? As meninas jogando muito, assim, a atuação Fora de o Galo, baile, o Vasco né? não jogou, exatamente, o Vasco não jogou, 3-0 só fora o deu baile. Fluminense e a gente fala, opa, então peraí, então, mais uma vez, então temos a chance. Aí vem os outros dois clássicos, né, o Botafogo, ninguém joga bem, o Botafogo acaba ganhando por 2-0, né, mas um jogo fraco, o próprio jogo também contra o Flamengo, né, também não foi um grande jogo, enfim, mas foi equilibrado, então, cara, esse jogo poderia ter ido para qualquer lado, né, foi aquela sensação, esse jogo poderia ter ido para qualquer lado, o Flamengo achou um gol, mas não foi um grande jogo. E E aí adendo sobre o depois, Botafogo, sempre é um jogo chato no feminino, sempre é um jogo muito equilibrado, muito truncado. Esse foi sim, só mais sim, uma vez. sim. Só que aí chega na semifinal e ganha do Botafogo, né? Consegue passar pelo Botafogo. Foi mais um jogo muito equilibrado, assim, e consegue passar daquele jeito épico dos pênaltis. Então, por isso eu acho que também tinha essa confiança muito grande para a final. E querendo ou não, o Fluminense ficou muito próximo do título, né? Foi realmente no detalhe. Se aquela bola no contra-ataque entra, o Fluminense tinha sido campeão ali. Aí nos pênaltis, enfim, foi aquela decepção. Acho que a decepção foi muito forte, principalmente pelo que tinha sido, basicamente inverteram-se os papéis, né? O Fluminense venceu por 3-0, né, nos pênaltis, acho que foram 2 defesas da Nicole, né? E acaba perdendo por 3-0 na final, mas foram 3 chutes onde a goleira não defendeu, né? Foi um chute no travessão e 2 chutes para fora, né? E aí, com certeza, depois do primeiro erro já pesou o mental, enfim. Aí, depois da segunda cobrança, basicamente já tinha acabado, né? Outra coisa interessante também de falar, a Sharon falou sobre as mudanças do elenco, falou sobre as idas e vindas, que a gente teve uma renovação, a gente sofreu com lesão, a gente também sofreu com convocação, por exemplo, no próprio Carioca. A Luane, uma das nossas principais jogadoras, foi convocada para fazer 2 amistosos no Paraguai. Então, assim, a gente perde a Luane, a gente muda o nosso esquema de jogo. Não tem como não mudar. A Luane é uma jogadora extremamente veloz, extremamente abusada, extremamente ousada, ela vai para cima, ela não tem medo, ela dá correria. Então, e aí a Taissan, ela rodou bastante o elenco também nesse Carioca, né? Falando um pouco mais sobre o Carioca, porque tá mais recente. Sim. Mas a Taissan rodou muito o elenco nesse Carioca. A gente não teve nenhuma jogadora sendo titular, começando como, né, o jogo escalada. Nenhuma jogadora foi 100%. Todas as jogadoras em algum momento saíram do banco. Assim, ela começou 11 jogos como titular. 11 de 13, 11 de 12. Entendeu? Até as peças mais cruciais do time, que passam muito pelo esquema tático, pela compreensão do esquema tático que a Taissan gosta de jogar. Então a gente teve essas alterações no próprio campo. A Taissan olhava e falava, não, hoje eu não vou começar com essa jogadora na lateral, eu vou começar com uma outra. E depois ele trocava. Então, assim, nenhuma jogadora foi titular absoluta o campeonato inteiro. Todas elas rodaram em algum momento, né? Muito pelo elenco, pela opção da Taissan de dar essa rotatividade ao elenco, principalmente nos jogos contra os times de menor investimento. Mas é interessante a gente ver também que foi o que o Kaiser falou, a gente jogou, o nosso jogo contra o Vasco foi um passeio, a gente jogou muita bola, e o jogo seguinte foi contra o Botafogo, e talvez tenha sido o nosso pior jogo do campeonato. Então, rolou essa oscilação num intervalo muito curto de tempo, e a gente ficava meio apreensivo, poxa, o Fluminense está com dificuldade de fazer 10 gols, 15 gols igual aos outros times de maior investimento do Carioca, né? Vasco, Flamengo e Botafogo.
Mas, no final das contas, a gente terminou o campeonato bem. Fomos para a semifinal contra o Botafogo. As semifinais foram lógicas, né? Os 4 grandes se enfrentando. E para a final, chegamos no 3º ano consecutivo na final. Não conseguimos trazer o campeonato para casa, mas fica aí o registro da evolução, que o trabalho está sendo bem feito. Assim, o trabalho está acontecendo. É legal a gente ver a liberdade que a Taissan tem e a entrada que ela tem com as jogadoras. A Taissan parece muito uma mãezona ali, ela fala, as meninas ouvem, tem a Taissan como líder, como técnica, como afago, como uma pessoa ali inspiradora, né? A Taissan faz um trabalho sensacional, não só no Fluminense, também no Daminhas, que é o projeto dela, né? O projeto da própria Taissan. E boa parte das jogadoras ali do Fluminense já jogaram também no Daminhas. Então é legal a gente ver esse entrosamento de como elas sobem para o Fluminense mais preparadas e como elas evoluem ao longo da trajetória. E muitas vezes estão indo para fora, como a Sharon falou. A gente perdeu o Tarciane, indo para o Corinthians, tricampeão da Libertadores da América, né? Não é, a gente está perdendo jogadoras para times que estão fazendo um investimento pesado no futebol feminino. Isso é assim, dói perder essas jogadoras, mas também dá para ver que o trabalho está sendo bem feito. Se não tivesse sendo bem feito, a gente não estaria perdendo essas jogadoras para esses times que investem, né, que tem um investimento maior, uma folha salarial maior, mais estrutura para o futebol feminino. A Beli falou do elenco, né, da rotatividade. Eu vou trazer aqui números, porque aqui é assim. Nenhuma jogadora foi titular, né? Informação. As únicas jogadoras, as jogadoras que mais foram titulares no jogo foi Maria Luísa, Fernanda e Dani Serrão, né, que são ali espinha dorsal do time. A Dani Serrão, zagueira, capitã na maioria dos jogos. Xerifona em campo, Fernanda lateral esquerda, dona completamente do lado esquerdo do campo do Fluminense, e a Maria Luísa, dona do nosso meio de campo, uma baita volante. Ela tem 24, 25 anos só, jogadora nova, muito promissora. Então, essas 3 jogadoras foram titulares 11 vezes. A Fernanda, de repente, não foi todas porque sofreu expulsão no jogo contra o Boa Vista. Né? Dani e o Maria Luísa talvez tenham sido poupadas em algum jogo. Mas isso pra gente ver. As jogadoras que entraram em todos os jogos, Vilmara e Elisa, mas a Vilmara foi titular em 7 e a Elisa em 10. Então, realmente, sim, não teve titularidade absoluta nesse time. Né? Ninguém foi titular todos os jogos, 2 jogadoras só entraram em todas as partidas. Então, dá pra ver que a Taissan rodou muito o time. E aí, acho que a evolução do feminino do Fluminense também passa muito pelo desempenho nos clássicos. Eu acho que isso reflete bastante. Contra o Botafogo, na semifinal, não estava em jogo só a vaga. Era um tabu. O Fluminense nunca venceu o Botafogo. O Fluminense nunca tinha feito gol no Botafogo. Né? A gente nunca tinha feito gol no Botafogo. O Fluminense enfrentou, vou até abrir aqui, no Carioca de 2019. A gente jogou, quantos clássicos? Jogou a semifinal contra o Vasco, venceu 3-2, empatou 1-1, passou para a final, perdeu o Flamengo por 1-0 e 3-1. Eram 2 jogos na época. E aí, em 2020, a gente joga os 3 clássicos e perde os 3 clássicos na primeira fase, na Taça Guanabara. Na semifinal, a gente passa pelo Flamengo, então menos um tabu, e aí perde pro Botafogo. Então, pro Botafogo aqui já são 2020, 2 jogos, 3 gols pro Botafogo, nenhum pro Fluminense. E aí na Taça Guanabara agora, de novo, a gente vai lá e perde por 2-0 pro Botafogo. E consegue, assim, a gente venceu, né, a decisão, conseguiu a vaga, mas a gente empatou com o Botafogo. Pelo menos a gente fez um gol, né? Já tirou essa nhaca, tirou essa zica e conseguiu fazer o gol. Então esse tabu é importante. A gente já venceu, né, assim, todos os clássicos, já conseguimos vencer todos os nossos rivais, já vencemos o Flamengo, já vencemos o Botafogo, já vencemos o Vasco. Né? Então, eu acho que o desempenho passa por isso. A tendência ano que vem é que melhore ainda mais o desempenho. Na Taça Guanabara ainda ficou muito abaixo. Vencemos só o Vasco. Né? A tendência é que a gente consiga deixar de só jogar de igual para igual e comece a vencer de fato. E aí passa por melhorias no elenco, por investimento. E aí investimento, ressalto, não é só gastar dinheiro, né, contratando, como o time da Gávea faz, que acha que investir é gastar dinheiro. Não, investir é você dar estrutura, você dá apoio, estrutura não só física, estrutura psicológica, emocional, né, tudo. Não é só você botar, vou trazer um técnico caro, uma jogadora cara, vou pagar muito no meu elenco. É importante você pagar muito porque as meninas merecem, né? E muito não é nem 1/10 do pouco no masculino. Então, assim, é importante passar também esse desenvolvimento em clássico porque
São rivalidades novas, mas são rivalidades, né? A camisa tá em campo. Então a rivalidade está aí há mais 100 anos, querendo a Índia ou não. É importante também levar para esse lado do desenvolvimento. O Fluminense melhorou um pouco, ainda pode melhorar mais, e eu acho que ano que vem o caminho é esse. E a Belle falou, rapidinho, sobre a questão, e a Sharon também falou agora, sobre a questão da alternância do elenco. A Belle falou sobre a Luane, que foi convocada, né, os desfalques forçados que o Fluminense teve. Também vale lembrar que ficou sem duas jogadoras importantes aí por um longo período, né? A Rivena, né, que se lesionou lá no início do campeonato, perdeu quase todo o campeonato, né, voltou ali na reta final. E a Ronaldinha, que era artilheira do Fluminense, acabou tendo um problema, ficou de fora de toda a fase final do campeonato, né? Então o Fluminense jogou boa parte do campeonato, não foi simultâneo, né? Basicamente, como quando uma volta, a outra acaba saindo, mas jogou sem importantes jogadores lá na frente. Então teve isso também, né? Também teve a Roberta, que sofreu uma concussão no Sim, jogo contra e perdeu o a reta Botafogo, final. ou contra o Vasco, contra o Botafogo, se eu não me engano, e perdeu a reta final do campeonato, que nossa zagueira, importantíssima também para o esquema tático da Taissan, né? Muito entrosamento do lado da Dani Serrão e também com as duas laterais do Fluminense. Então, Elas não tinham sofrido gols até aquele jogo. Exatamente. A gente estava invicto até o jogo contra o Botafogo. A gente já sofreu 2 gols numa partida só. Mas é isso. E aí a Sharon falou um pouco sobre essa questão de novas rivalidades, por mais que realmente sejam novas rivalidades, porque, se a gente parar para pensar, o futebol feminino do Fluminense é muito recente, né? E o futebol feminino no país, de modo geral, em termos de investimento, assim, são poucos os clubes que se destoam, né, que se destacam e conseguem fazer um trabalho de médio e longo prazo, se a gente olhar para trás. Aí, quando a gente pega um Fluminense, um Fla-Flu, um Fluminense Vasco, um Fluminense Botafogo, essa questão do tabu é importante porque, eventualmente, o torcedor do futebol masculino que não assiste, não acompanha o feminino, ele vai ter muito do termômetro por essas partidas. Ele vai olhar e vai falar, talvez, vamos supor, um Fluminense, sei lá, Cabo Frenense, talvez não chame tanto a atenção, né, de um torcedor médio que não acompanha tanto o futebol feminino. Mas um Fla-Flu chama atenção. E a partir do momento que um Fla-Flu chama atenção e a gente tem um tabu por trás de um Fla-Flu, por trás de um clássico, seja ele qual for, cara, isso pesa. Isso pesa, assim, tabus pesam de modo geral. Para as meninas, com certeza. Para as jogadoras, sem a menor sombra de dúvida. Para a gente que está comentando e acompanha, e no caso do Kaiser narrando, também fica aquela situação de, cara, agora vai, agora tem que ir, agora tem que ir. O torcedor caiu de paraquedas ali, tá ligado na Flu TV, ele olha e fala, tá rolando Fla-Flu aqui, vou ver. Ele vai ver se for do sub-13, do sub-15, do sub-17, e se for do feminino, do masculino, do feminino. Vai ver. Ainda que as rivalidades sejam recentes, né? A rivalidade que a gente carrega em clássicos são rivalidades do masculino. A gente sabe que são, né? E muitas vezes o feminino ele não reflete isso. A gente tem jogos no Brasil que tem mais peso do que um clássico. Vamos dar um exemplo aqui, um Corinthians e Ferroviária. Ele tem mais peso histórico do que um Corinthians e Palmeiras, né, no feminino. Só que o Corinthians e Palmeiras do masculino carregam um peso enorme. Então, o torcedor que não está acostumado a acompanhar, e às vezes está interessado, tá? Às vezes ele não está acostumado a acompanhar, mas às vezes ele está ali, eu quero ver o feminino. Talvez o Corinthians e Ferroviária não prenda tanto. Mas o Corinthians e Palmeiras ele vai querer ver porque ele quer zoar o amigo dele no dia seguinte. Ele quer apostar que o time dele ganhou um clássico, entendeu? Então, essas questões, ainda que as rivalidades sejam novas e estão sendo ressignificadas, é importante ganhar clássico. É importante pra autoestima do time, falar, caraca, ganhamos um clássico, nos livramos desse tabu, a gente não tinha conseguido marcar gol no Botafogo até então, a gente conseguiu fazer isso esse ano, não ganhamos no tempo normal, ganhamos nas penalidades, mas passamos por elas, eliminamos elas na semifinal, chegamos à final do Carioca. Isso é muito importante para as jogadoras, para o Fluminense e para a modalidade de modo geral. É assim que a gente acaba também angariando mais torcedores e mais fãs para o futebol feminino. Isso faz parte do processo. Ainda estamos longe do ideal, mas é parte do processo. Então, essa questão de ganhar clássico, ainda que seja com novas rivalidades, né, meio que trazidas do masculino,
é muito importante. A rivalidade no feminino, a maior rivalidade é com o Botafogo hoje em dia, não é com o Flamengo. O Botafogo é a nossa maior rival. O Botafogo, não sei se. Acho que a recíproca seria verdadeira, porque o Fluminense tem sido a pedrinha no sapato do Botafogo. E o time que vem se destacando um pouco mais são dois times que bem ou mal voltaram em 2019 a terem continuidade. O Botafogo não tinha antes de 2019, teve um ano, aí acabava, não tinha, ficava nessas idas e vindas. E hoje o maior rival do Fluminense no feminino é o Botafogo, não é o Flamengo. O Flamengo a gente já viu que é um time que, não vou dizer que pipoca pra gente não, mas é um time que contra o Fluminense respeita muito, respeita demais. Belíssimo resumo. Queria perguntar pra vocês, fazer uma pergunta aqui. Qual que eu Hugo, tinha você tá falado mudo. dessa temporada? Você tá falando alguma coisa? Vocês não estão me ouvindo, não? Que estranho, não tô te ouvindo. Só eu não ouço ele, gente. Eu também não tô ouvindo, O não. Hugo tá mudo pra mim também. Eu também não tô ouvindo, não. Ele não aparece mudo no No Zencast. Zencast, Eu não ouço mas ele. eu também não. Problemas técnicos. Deixa eu ver se eu trago mais alguns números enquanto isso. Alô? Agora sim. eu ouço. Vamos lá, deixa eu. A edição vai adorar isso aqui, beleza. Alô, edição? Um abraço. Alô, Tati Menescal, um abraço. Vou botar a música do metrô, tá ligado? Pior que meu áudio, vão ficar 2 áudios, eles vão adorar muito, que beleza. Então me perdi aqui. Queria perguntar pra vocês sobre. Vocês fizeram um belíssimo resumo aí dessa temporada, muito detalhado. Muito obrigado aí pela riqueza de detalhes. Nossos ouvintes certamente vão ter muito aí para aprender. Queria falar da expectativa para a próxima temporada. O que vocês têm a dizer aí sobre o que esperar do Fluminense na próxima temporada? Quem quer começar? Eu posso começar e eu vou trazer uma questão jurídica aqui, que é um problema sempre, que a gente sempre debate. Principalmente eu e a Sharon, infelizmente, a gente teve esse percalço aí chamado Faculdade de Direito no meio das nossas vidas. Mas foi até bom, porque foi o que fez a gente se conhecer. Ou não, né? Às vezes foi ruim. Mas enfim, a gente fez faculdade de Direito. Estão vendo uma amizade, né? A gente tirou uma Não, amizade aí desse... velho, tranquilo. Não, tranquilo. Tá de boa, né? Crise na Flu TV. Então, a questão jurídica é sempre um problema. Por quê? Porque a gente sabe que os contratos das jogadoras, das atletas, não são contratos profissionais, né, de atletas de futebol. Isso pode ser uma questão porque elas podem sair do clube de maneira irrestrita, de certa forma. Ainda que a gente tente... Como aconteceu, né, velho? De alguma maneira. Como aconteceu. Como aconteceu, exatamente. Saiu a Tarciane, saiu a Núbia, né? Destacando esses 2 nomes, né? Porque foram os que mais foram ventilados aí, foram os que mais chamaram a atenção da galera. E Letícia também, eu acrescentaria a Letícia no própria mundo, Letícia, porque Letícia não foi pra fora, acho que a primeira transferência internacional do Fluminense feminino. Exatamente. É muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão, porque juridicamente a gente não tá muito segura, entendeu? O Fluminense, a equipe feminina do Fluminense, juridicamente não está tão segura assim, porque os contratos não são de atletas profissionais de futebol. Então a gente não tem todas as cláusulas, enfim, que a gente tem num contrato, por exemplo, de um atleta profissional do masculino. A gente não tem cláusula de rescisão, a gente não tem, enfim, multa compensatória, a gente não tem nada disso, a gente não tem... Não tem prazo. A gente não tem prazo, a gente não tem regulamentação de direitos econômicos. Isso é um problema. Então é muito difícil a gente dar um panorama para a próxima temporada. Óbvio que o que a gente espera que a espinha dorsal do time seja mantida, né? Que a gente continue. Algumas jogadoras chegaram esse ano, então a gente espera que o trabalho continue sendo feito com essas jogadoras, principalmente jogadoras mais novas, que chegaram às vezes para reforçar o sub-18, mas também vão ficar aí, jogam no adulto, mas é muito difícil a gente dar um panorama. A gente espera, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, que a espinha dorsal seja mantida, que o Fluminense até avance nesse sentido, de gerar mais segurança
as próprias jogadoras e para a torcida também, né? Porque a gente que fica aqui torcendo, a gente quer saber se, sei lá, por exemplo, a Lara Dantas, ela saiu no meio da temporada, no meio do ano, foi para os Estados Unidos. E foi, entendeu? E pessoalmente, e até mesmo profissionalmente, para ela, é um salto absurdo. Ela está indo para os Estados Unidos, o país do futebol feminino. Ela conseguiu conciliar estudos com o futebol lá. Então isso é absurdo, isso é incrível. Para ela, enquanto pessoa, é maravilhoso. O Fluminense perdeu uma grande jogadora. E aí, Tarciane foi pro Corinthians, deu um passo enorme. Também, na vida dela, profissional. O Fluminense perdeu outra grande jogadora. Fala, não, desculpa te cortar. Isso aí que você falou, da própria insegurança para as atletas, dificulta até a permanência delas, porque se você tem uma insegurança no local e você pode ir para outro que vai te dar uma segurança maior, é óbvio que isso vai pesar muito numa decisão. Você deu exemplo. Claro, que os Estados Unidos, talvez mesmo se tivesse um contrato, talvez ela fosse da mesma forma. Mas, por exemplo, de repente, para um outro time do Brasil, de repente não fosse, talvez, poderia pesar assim, não, aqui eu tô bem, tenho alguma segurança. Agora, se você não tem segurança nenhuma, não dá para você trocar uma coisa que de repente seja mais certa por uma completamente duvidosa, entendeu? Isso pesa muito na permanência delas. Né? É muito complicado. Então a gente fica nessa situação assim, meio, poxa, tomara que a gente consiga manter as principais jogadoras, a gente sempre fica nessa torcida. A gente até, volta e meia, elas interagem pra caramba com a gente nas redes sociais, inclusive o pessoal aí que tá ouvindo a gente, procura lá a galera do time feminino no Instagram, boa. Twitter, que elas super interagem com a gente, elas respondem as nossas mensagens. A gente fica atrás delas no Maracanã, a gente vai, tira foto e tal, e elas... Tem gente enfim, que faz super... dança. Tem gente que faz dancinha. Tem gente que tenta dançar. Não vou nem falar faz dancinha, eu vou falar tenta dançar. Eu acho mais justo. Mas elas são, sensacionais, super acessíveis. E elas gostam pra caramba disso. Então, quando a gente faz essas previsões para os próximos anos e tudo mais, eu até pergunto para elas, e aí, vai ficar, não vai ficar? Vamos, volta e meia elas abrem caixinha de perguntas, eu falo, tô esperando a renovação, hein? Te aguardo ano que vem. Mas a gente fica nessa expectativa, né? Acho que o trabalho da Thaísan é um trabalho interessante de se ver, dá para ver que ela tem uma liderança muito forte ali, enquanto treinadora, enquanto pessoa, enquanto profissional. Espero que a gente consiga manter as principais jogadoras e consiga fazer um 2022 melhor do que foi 2021, né? Até porque agora a Série A2 tá mais difícil, a gente só tem 2 vagas para 1, então o acesso vai ser mais complicado. O Fluminense vai ter que realmente avançar mais no campeonato, né? Chegar à final, praticamente, porque só são 2 vagas, sobem as equipes que fizerem a final. Então vai ser meio complicado. Mas tô sempre aqui na torcida e esperando o melhor, sempre. Sei que a Sharon quer falar, mas rapidinho. Só, além da foto do chinelo com a meia, você tem que também anexar agora na chamada, Belly, o vídeo da Sharon dançando, tentando dançar. E eu senti que a Sharon não curtiu muito a menção, não, porque ela ficou ali séria. Olha lá, tá fazendo a dancinha, pra quem não tá vendo. Que beleza. Pô, não é que eu não curti, eu tenho uma deficiência, gente, que eu não consigo gravar passos de dança. É uma coisa que tá além da minha compreensão, tá além da minha capacidade intelectual. Eu simplesmente não consigo. É uma dancinha que tem o quê? 4 passos e eu não conseguia decorar a ordem dos movimentos e era rápido, aí eu ficava meio perdida. É uma coisa muito complicada, né? Mas isso aí, enfim. Foi incrível, gente. Foi incrível. Aceita, o vídeo faça foi mais devidamente vezes. divulgado. Faça mais vezes. Eu também tenho um pouco esse problema, não vou negar. Eu tava tentando aprender uma outra agora essa última noite também. O negócio vai rápido, me perco, vai. Não, eu também é tenho muito esse difícil, problema, mas gente. a diferença é que eu não me arrisco. Essa é a diferença. Tá Eu vendo? vou gravar, assim, a gente tem que se meu divertir, braço, eu né? vou gravar a dancinha também. Tá tranquilo. Deus me livre. Mas sobre a temporada, eu acho que assim, exaltando além do trabalho da Thaísan, o trabalho da Amanda. Que a Amanda pegou esse, né, o feminino do Fluminense, ela caiu ali Pegou um de abacaxi. paraquedas. Pegou um abacaxi. Não, e ela caiu de paraquedas, isso não é nem segredo. Já fiz uma live com ela, uma entrevista com ela, e ela fala, eu caí de paraquedas. Né? O Fluminense, a Amanda, se eu não me engano, ela era de uma parte mais social, agora não lembro exatamente o que ela fazia, não lembro se era marketing, enfim.
Mas não tinha nada a ver com uma gestão de futebol feminino, né? Não tinha nada a ver com isso. E ela cai de paraquedas e trabalha confiado a ela, e ela assume em 2018, a gente já começa a trabalhar, né? Em 2019 oficialmente o Fluminense começa a competir, e a Amanda faz um baita trabalho. Eu acho que assim, dentro das possibilidades do Fluminense, do que a gente pode fazer, estamos fazendo bastante. Obviamente, tem para onde crescer ainda. Tem coisas antes de profissionalizar, a gente fala que ainda tem outros pequenos passos que a gente pode dar, né, para valorizar o trabalho delas. Desde o uniforme, né, do tamanho apropriado, e com nome na camisa, que facilita até o narrador, o Kaiser pode falar sobre isso. Uniforme apropriado, com nome, estrutura melhor de treinamento, enfim, muita coisa ainda pode ser feita, esses pequenos passos, até que se profissionalize, porque a gente entende que, claro, é essencial para elas, mas também é um custo para o time que tem que ser previsto, tem que ser orçado, você tem que estar com isso em mente para sua temporada. E esse orçamento, obviamente, vai sair do dinheiro que o masculino coloca no clube, porque é assim ainda que funciona. Posso te Ainda interromper não. rapidinho, Sharon, mas não ter Claro. o nome nas camisas, assim, não tem nenhuma justificativa, porque é muito simples. Você bota, torcedor vai e bota um nome na camisa no shopping. Então, assim, não tem nenhuma justificativa, fica aqui minha cornetada. Desculpa aí, mas fica minha cornetada, pelo amor de Deus, isso aí é muito. Agora, eu confesso que eu não lembro. Os números são fixos ou são variados? Não são fixos. Tanto é que nessa temporada a Bia usou 10, a Luane usou a 10. Então, eu acho que Ronaldinho isso usou 10. é algo. Isso é algo que acaba dificultando essa questão dos nomes na É. camisa. Então tem que ficar produzindo toda. E eu acho que é por isso que não tem, eu arrisco dizer. Não sei se é por isso, não, mas enfim, não sei. Aí também não vou ficar especulando de quem é culpa. Do Fluminense que não pede material? É culpa da Umbro que não fornece material? Não sei. É a culpa de alguém. Resolvo. E, enfim, acontece. Resumindo aí, a gente É, quer que resolva. Exatamente. Não adianta apontar dedo. Eles Existe um internamente problema, fazem- exato, existe um problema e enfim. não Assim, é pelo de- menos o uniforme é da Umbro, né? Porque eu lembro que na época da. Se não me engano, foi da Dry World. Né? Não tinha o futebol feminino no Fluminense, mas Mas a aí base também- usava o uniforme da Adidas. Mas também, né, Dry World É, foi brincadeira. Era aquele foi uniforme que o sobrou. auge da Esse nossa uniforme sobrou. decadência de material É. esportivo. Esse uniforme da Adidas Pô, o Dragões era sobrou no ridículo. contrato e aí ficou sendo usado. Aí depois fizeram Não, sorteio no aquele que não Maracanã. foi vendido, aquele que não foi lançado, que É. estava pronto, e aí ficou armazenado no CT, teve um rolê desse aí também. Mas aí, enfim, sobre as meninas, né? A gente já vê a inclusão delas em muitas coisas. Não lembro agora qual foi o jogo que o Fluminense entrou em campo. Foi quando teve a ação do orgulho LGBT, se eu não me engano. Que o Fluminense masculino entrou em campo com os números das cores do arco-íris e tal, a faixa de capitão também. E o Fluminense também entrou em campo. A Maria Luísa estava com a abraçadeira de capitã, que era a abraçadeira com cores do da arco-íris. bandeira do arco-íris. Eu acho que os números não eram, mas a abraçadeira era. E para ela significou muito. Ela deu uma entrevista falando o quanto significou para ela. Quem sabe que no futebol feminino, né, não é tabu ser homossexual. É algo levado com naturalidade. Então, para ela significa muito isso, né? A gente já vê a inclusão delas, por exemplo. Parece pouca coisa, mas elas estão usando o uniforme atual do Fluminense. Assim que o Fluminense trocou de uniforme, elas também trocaram de uniforme. Não ficaram com o uniforme antigo. Elas estavam teve no um- lançamento da camisa. Parece no lançamento pouca da camisa. coisa, mas não Sim, é. pois é. O livro de Xerém já conta a história do Fluminense feminino, então elas estão sendo incluídas na história do clube, né, daqui para frente. Eu acho que, e aí sobre a temporada que vem, acho que muitas jogadoras, uma coisa que o Fluminense que eu vejo tem muito de diferencial em relação a outros clubes é esse apego emocional que as meninas têm, porque o grupo é muito unido. É um grupo que é muito junto e é um grupo que, por conta disso, conseguiu superar muitas adversidades. Né? O jogo contra o Botafogo, a gente sabe que foi ali na raça, completamente na raça. A gente vê a comemoração da Fernanda depois do gol, ela tá claramente emocionada, sabe? A gente vê contra o Flamengo foi gol de quem mesmo? Agora eu não me lembro, me fugiu a cabeça quem fez o gol. Foi Qual? na final, que a gente Luane. empatou. Gol da Luane. Você vê o quanto... Gente, a Luane é uma questão de tempo até sair do Fluminense. Essa menina é completamente diferenciada. E eu, na minha opinião, isso é a opinião da Sharon, tá? Não é informação. Minha opinião é que ela não saiu ainda porque ela não quis. Porque eu tenho certeza que teve proposta já de muitos clubes no Brasil querendo ela. Não é à toa, seleção de base. Ela é craque na convocações base. para seleções de base. Exatamente. Ela é convocada já, ó, Sharon, desde 2017. Sabe? Fala, Kaiser. você estava falando da questão das meninas participarem do lançamento, né, do
do uniforme, estarem com o uniforme mais atual, e eu acho, tá no livro de Xerém, e eu acho que aí puxando também um pouco a sardinha pro nosso lado, né? Essa questão da gente transmitir os jogos, né? De ter a transmissão na Flu TV de todos os jogos, porque querendo ou não foi algo inédito. Porque se você pegar, teve a transmissão do Carioca esse ano, né? Dos jogos todos do Carioca, mas era Final. uma plataforma paga. Não, né? teve da final do Caraca 2020 contra o Botafogo, mas foi uma Sim, transmissão sim, mais esse ano, em 2021 teve a transmissão só que numa plataforma paga. Claro que isso aí tem contrato, tem um monte de coisa envolvida, enfim. Mas os jogos da base, por exemplo, a gente transmite só os. Agora na semifinal do Sub-17 Sub-15, a gente transmitiu só a volta da semifinal. Né? E a final, os 2 jogos. Então, assim, é uma coisa inédita, né? Eu acho que mostra um pouco o interesse também do Fluminense em valorizar o futebol feminino, essa questão da transmissão e das pessoas que estão envolvidas lá. Não, e você começa a criar uma cultura, né, de ver futebol feminino. E eu acho que é muito por aí. A gente não tem como as pessoas se interessarem por uma coisa que elas não têm acesso. Se elas não têm onde assistir, não têm onde ter informação, se elas não sabem nada sobre o time porque ninguém fala sobre isso, como é que elas vão se interessar? Né? E isso é parte do nosso trabalho. É tentar levar o máximo de informação possível, tentar levar o máximo das meninas para a torcida do Fluminense, para que cada vez mais a torcida possa abraçar e se interesse, reconheça, siga nas redes sociais, enfim, e tem esse movimento de criar uma cultura do futebol feminino. E eu acho que está sendo criada, né? A audiência foi boa nas nossas transmissões. Nos clássicos foi mais, na estreia foi uma boa audiência, acho que bateu ali os 30 ou 25 mil no final das visualizações, não ao vivo, mas do geral. Então foi uma boa audiência para a primeira vez que isso aconteceu. A gente não pode esperar que na primeira vez que o Fluminense vai transmitir tenha uma audiência monstruosa, porque a gente sabe que não vai ser assim, tem que também ter expectativa, né? Tem que se apegar à realidade. A gente tá dando meio que um passo de cada vez, né? Assim, a gente, por mais que pareça pouco, principalmente a gente, né? Eu e a Sharon, a gente jogou bola há muito tempo, né? E a gente vê dentro da bolha do futebol feminino, é uma bolha sensacional. A gente sempre fala, cara, é uma bolha super saudável, uma bolha que todo mundo se ajuda, é uma bolha que todo mundo, sabe? Contando dois causos aqui. Os 2 que aconteceram no último domingo, no evento que eu e a Sharon fomos aqui em Niterói. Né? Cris, Marta e Debinha jogando lá o desafio daquele golzinho. Um societyzinho, 3 contra 3. E 2 coisas interessantes. Uma foi, eu estava parada do lado da Cristiane, parada, do lado da Cristiane, ela me olhou, tipo, eu troquei uma ideia rápida com ela, falei, pô, sou super sua fã e tal, sei o que lá, tirei uma foto, beleza. E ficou em silêncio, assim, depois ela virou pra mim e falou, o que tu arrumou nesse braço aí? Tipo, quando eu olhei, eu falei, caraca, a Cristiane quer saber o que eu arrumei no meu braço, né? Pra galera que não tá vendo a gente, eu tô com um braço enfaixado até o bíceps. Pra vocês terem ideia. Eu fraturei o punho e eu tô com uma tala até o bíceps, tá? Eu vou operar... Essa cara do ganso, aí o karma foi lá e pois é. Eu vou operar no dia seguinte que esse podcast está sendo gravado. Eu vou operar dia 8 de dezembro. E aí eu achei muito louco. Eu falei, cara, que doideira, né? Me senti até especial. Eu falei, pô, maneiro, o Cristiano quer saber o que aconteceu com o meu bracinho. E o outro caso interessante foi que tinha uma família lá assistindo o evento, todos de camisa do Fluminense. E um menino mais novo, devia ter uns 7 anos, a menina já era mais adolescente, e o casal provavelmente eram o pai e a mãe. E aí a menina, eu comecei a conversar com a menina, porque eu tava com a máscara do Flu também e tudo mais. Aí eu puxou um Flu? Mas foi nessa mesmo, porque eles falaram Flu. Aí eu olhei pra eles e falei, aí virou bagunça, hein? E tinha muito tricolor no evento. Tinha muito tricolor no evento. E aí eu falei pra elas, aí eu fui conversar com elas, né, com a família e tal, sei o quê, papo vai, papo vem. Eu falei, você sabia que tem 2 jogadoras do Fluminense feminino aqui jogando? Aí ela me olhou e falou, poxa, não sabia. Eu falei, pois é, a Maria Luísa, que tá jogando no time da Debinha, e a Bia, que tá jogando no time da Marta. No final do evento, a menina pediu pra tirar foto com as 2. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, maneiro, cara. Agora é mais uma menina de provavelmente 13, 14 anos que reconheceu, sabe quem são as jogadoras, 2 jogadoras. São só 2 jogadoras? São só 2 jogadoras. Mas é nessa que ela vai olhar e vai falar, pô, eu tenho foto com 2 jogadoras da equipe do Fluminense e eu não assisto os jogos. Por que eu não assisto os jogos? Ah, não, agora eu vou assistir os jogos.
E agora eu vou contar pro meu pai, pro meu irmão, pras minhas amigas do colégio. E é assim que a bolha do futebol feminino, que a gente fala que é uma bolha maravilhosa, ela vai aumentando, ela vai aumentando. E aí eu consegui furar a bolha nesse dia. Com essa menina pedindo pra tirar foto com a Maria Luísa, eu falei, pô, maneiro, porque ela não acompanha o futebol feminino do Fluminense, mas ela gosta de futebol. Pra ela estar aqui, ela gosta de futebol. Talvez ela conheça a Marta, a Cristiane e a Debinha, mas os jogadores do Fluminense não. E aí foi nessa, eu falei, cara, furei a bolha, pô, deu certo. E ela vai furar a bolha mais vezes, porque ela vai parar pra assistir o jogo dentro de casa, ela vai falar com as amigas e com os amigos do colégio, e aí o negócio vai escalonando. E isso é muito maneiro. Isso é fora do comum. Então é aquilo. São as meninas no livro do Xerém, as meninas no lançamento da camisa, as meninas sendo transmitidas ao vivo pela Flu TV. Demonstra um comprometimento com a modalidade. Tudo isso demonstra que, assim, cara, o futebol feminino do Fluminense está aí. Em 2 anos de existência, o futebol feminino do Fluminense sub-18 foi campeão brasileiro. E O Fluminense só... tem quantos anos de história? Sim. O Fluminense tem quantos anos de história? Pois é. O futebol feminino do Fluminense tem quantos anos de história? 3 anos de história? A gente já tem um título importante nesses 3 anos. Sim. E um título vencido, assim, contra adversários dificílimos, né? Porque a gente pegou São Paulo na fase de grupos, na segunda fase, passamos junto com o São Paulo, a gente pega o Santos, que tem um histórico no feminino, né? As Sereias da Vila. Sim. Pô, né? Que não tem nem comparação com o que é o Fluminense. A gente pega o Inter, que é uma das melhores bases do país, né? Ali no Sul, são muito fortes, Inter e Grêmio são muito fortes, o Inter principalmente. A gente vence o Inter no Beira-Rio, o jogo do Sub-18 foi no Beira-Rio, né? Tem esse detalhe. Né? Eu sonho pelo momento que eu vou ver essas meninas jogando no Maracanã, vai ser preliminar, vai ser... Não sei o que vai ser. Eu sei que eu ver elas no Maracanã acho que vai ser um dos auges da minha vida. E a gente está vendo essa valorização aos poucos. A final do Sub-18 do Carioca vai ser Laranjeiras contra o Flamengo. Enfim, a gente tem uma federação que não ajuda muito, né? Inclusive atrapalha muitas vezes. Mas a gente está vendo essa valorização. O Fluminense vai transmitir a final, sabe? Ok, não era possível transmitir toda o Carioca Sub-18. A gente tem uma questão de logística e orçamento, que não dá para fazer tudo, não dá para abraçar o mundo, né? Mas transmitimos o Fla-Flu na estreia e vamos transmitir a final lá na Laranjeiras. Se tudo der certo, quando vocês ouvirem esse podcast, o Fluminense será campeão estadual Sub-18. Amém. Mas... Deixa eu fazer um complemento, só para falar que o Kaiser trouxe sobre a questão da transmissão. Nós aqui no podcast, a Sharon tava, inclusive, fizemos essa cobrança, cara. Em março, programa 7, 29 de março, o programa que foi ao ar, nós fizemos essa cobrança aqui, nesse humilde podcast sobre transmissão, e a gente fica feliz aí que muitas dessas cobranças, não só nossa, óbvio, né? Mas a cobrança a gente faz ter feito parte, fica feliz de isso ter virado realidade com vocês aí, abrilhantando as nossas televisões. A gente também cobrou isso, né? Isso é cobrado amplamente, né? Só um complemento, né? Essa questão da transmissão é até relativamente nova, né? Se você for pensar, a própria transmissão em áudio dos jogos do profissional masculino começou em 2019, aí em 2020 ele parou no começo do ano e voltou com as transmissões do Carioca, né? Da fase final do Carioca, com imagens no YouTube, né? Que teve toda aquela confusão lá, enfim, da Globo desistir do contrato. E aí sim começa o negócio de transmissão, de boteco, tal. Mas a primeira transmissão de jogo sem ser do profissional foi só no finalzinho ali de maio desse ano, de 2021, que foi um jogo pelo Campeonato Carioca Sub-20 da Taça Guanabara, né? O Flamengo já estava fazendo as transmissões, o Vasco também já estava começando com esse negócio de fazer transmissão da base, e aí o Flamengo ia transmitir o jogo, mas bom, a gente também tem que transmitir, né? E aí rolou a transmissão, enfim, rola também um acordo ali de compartilhamento de imagem, só que... E aí depois começaram a fazer Copa Rio, fazer outros jogos, enfim. Mas tem também uma questão de custo, né? Então por isso que eu acho que é tão legal destacar essa transmissão do futebol feminino, porque isso também é um investimento do Fluminense na modalidade, no time. Porque a gente falou de toda a questão da profissionalização, que ainda não aconteceu, mas é um investimento essa transmissão, porque ela tem um custo. Tanto que eu falei, os jogos da base agora a gente transmitiu só esses últimos aí,
do Sub-15 do Sub-17, não transmitiu a competição. A mesma coisa no Sub-20, só a fase final, porque tem um custo, então não é barato. Então é um investimento também que foi feito no futebol feminino. Eu acho que é legal destacar isso Sim, também. sim. Como eu disse, foi Com algo pioneiro, né? Não tinha Exatamente. acontecido isso antes. Isso tá desses. Já vou aproveitar o Isso tá gancho, nesses. já emendar. Fala. Desculpa, gente. Não, sem Como problema. vocês já puxaram o assunto, vamos falar então sobre. Já podem falar aí sobre a experiência na transmissão. Já começamos o assunto, já manda a bala aí sobre como foi a experiência de vocês na transmissão na Flu TV. Então, vou começar nessa, enfim, já vendo o que eu ia falar, porque justamente a transmissão faz parte desses pequenos, não um pequeno passo, transmitir jogo não é um pequeno passo, é um passo que eu acho grande, inclusive, mas já está dentro desse espaço que a gente pode dar antes de profissionalizar o feminino, que também servem para valorizar elas, né? Como o Cada falou, tem um custo de transmissão e esse é um investimento não é direto no time, mas é um investimento no futebol feminino Fluminense. Enfim, sobre a experiência de ter transmitido o jogo. Cara, assim, sendo honesta, não é algo que estava nos meus planos, ser comentarista da Flu TV no futebol feminino. Quando eu comecei a cobrir o feminino, que foi mais ou menos na época do Brasileirão Sub-18 2020, né, foi no início daquela competição, pandemia, eu estava em casa, nada para fazer, enfim, já tinha me formado, não estava trabalhando. Comecei a ver muitos jogos, enfim, comecei a fazer matérias no site lá no Saudações, e foi uma coisa que se desenvolveu naturalmente, né? Quando eu vi, eu estava envolvida até o último fio de cabelo. Então, mas nunca tinha pensado em ser comentarista. Eu fazia aquilo porque é minha forma de militar pela causa, minha forma de trabalhar perto do meu clube, uma coisa que eu amo fazer, amava fazer, hoje em dia mais ainda. Realmente foi bom porque até me abriu os olhos para uma carreira que eu quero seguir. Mas nunca pensei em ser comentarista. Né? Eu fazia aquilo por mim, por elas, pela causa. Eu acho que futebol feminino tem isso mais do que. Né? Masculino não existe. Ninguém trabalha com futebol masculino pela causa do futebol masculino. Trabalha porque gosta de futebol, porque torce por um time, porque se envolve. O feminino tem isso da causa, né? A gente se envolve emocionalmente. E acho que fica claro quando a gente se emociona numa semifinal de Carioca, que a gente não se emocionaria com uma semifinal de Carioca masculino. Acho que isso fica muito claro, muito evidente como esse momento emocional existe, até pela proximidade que a gente acaba criando com as jogadoras. Elas são muito acessíveis, elas respondem, elas mandam mensagens, agradecem. Aí falam, pô, veio a transmissão, obrigada por aquele comentário. Né? Tem essa troca, então é muito maneiro. Mas, enfim, nunca esperei ser comentarista quando o convite veio. Agora pode falar de bastidores, né? Porque Daniel Cohen estava planejando a transmissão, veio perguntar se eu conhecia alguma narradora, mulher. Aí eu falei, opa, já tem alguma coisa aí pro Campeonato Carioca, né? Já tem uma movimentação. Aí, enfim, dias depois veio o convite e tal, para comentar os jogos, enfim. E aí o convite acabou vindo eu e Iberi, porque dia de semana eu não podia. Eu falei, porra, a melhor pessoa para indicar. Ele falou, tem ninguém para indicar? Eu falei, óbvio que eu tenho para indicar. Você também, né, acho que é senso comum, que é a única pessoa capaz de fazer isso também. Enfim, e foi uma experiência do caralho, assim. Foi uma parada muito fora do normal, porque acaba que foi um sonho realizado que não era um sonho, né? Acabou acontecendo. E, cara, de poder também entrar na história do próprio Fluminense, sabe? Entrar na história do nosso clube de alguma forma, ainda mais com o futebol feminino. Tô arrepiada de falar, assim, é uma coisa que eu não tenho muita palavra para descrever. Acho que realmente é isso, é inexplicável. É uma coisa muito, muito. Pô, e foi também vem em forma de reconhecimento por todo um trabalho que estava sendo feito, né? Então isso é muito maneiro. Todo o envolvimento que eu tava tendo e tal. Então, para mim, a experiência foi um pouco de recompensa, ao mesmo tempo que eu não esperava, né? Então foi do caralho, assim. O resultado poderia ter sido mais positivo, né? Mas eu acho que realmente o que ficou foi uma experiência fora do sério, assim. Absurda mais com a companhia que a gente teve, né? A Lu foi muito profissional. Porra, a Belly mandou muito bem também, ela que também não tem experiência nenhuma com isso, a gente caiu de paraquedas. E o Kaiser, que chegou gigante na televisão do feminino. Foi absurdo. Uma fofa. É uma fofona, né? Oh, meu Deus do Eu céu. sou, cara. Falam que eu sou grossa, estúpida. Eu sou nada. Meu Deus, vocês falam que eu sou grossa. Cara, falando um pouco sobre o meu lado, porque a minha história com o futebol feminino... Bom, a minha história de vida se perpassa, de certa forma, né? Se confunde com o futebol feminino. O futebol faz parte da minha vida desde sempre. Eu jogo desde sempre, acompanho o masculino desde sempre.
Por que não acompanhei o feminino? Porque não tinha muito como acompanhar o feminino. E aí, diferentemente da Sharon, a Sharon ela começou essa relação dela com o futebol feminino, do Fluminense especificamente, fazendo essa cobertura, entrevistando no meio da pandemia e tudo mais, correndo atrás de informação. A minha bagagem ela é mais profissional. Eu trabalhei na CBF, no Comitê de Reformas, lá em 2016, no GT do futebol feminino. Então era muito doido, porque as pessoas com quem eu tinha reunião era tipo assim, a formiga. Eu tinha reunião com a formiga. Tudo bem que a formiga, na época, Só ela não isso. estava no Rio, Só etc. isso. Só isso. Mas a formiga, toda a reunião, a formiga estava lá no telão, eu olhava e falava, caraca, que doideira, é a formiga. Então, assim, foi algo que pra mim, né, começou, a minha militância, toda a minha história do futebol feminino, ela vem um pouco dessa parte de militância mesmo e de trabalho. Mas não é um trabalho jornalístico, de comunicação, como a Sharon fez. É um trabalho muito mais voltado para gestão, muito mais voltado para entender o esporte, entender a modalidade, ver a modalidade como produto, um produto que se vende, um produto que é lucrativo, um produto que pode gerar frutos interessantes para todos os clubes. E na época que aconteceu aquela decisão lá atrás, em 2016, da obrigatoriedade dos clubes, né, dos clubes de futebol masculino que quisessem participar da Libertadores, né? Eles eram obrigados a ter times de futebol feminino. Eu estava nessa reunião e eu dei essa sugestão. Então, Caraca, que maneiro. quando me entrevistaram na época, teve entrevista no GE e tudo mais, acabou que o trabalho do comitê deu uma esfriada, muito por conta dos Jogos Olímpicos, né? Porque a gente sabe que a principal competição, né? A gente tem hoje a Copa do Mundo Feminina, que está ganhando muito mais espaço, mas até aquele momento a principal competição eram sim os Jogos Olímpicos, não tem como fugir disso. E então as atenções foram voltadas todas para o futebol olímpico, né? Para o futebol feminino nas Olimpíadas, e esqueceram um pouquinho o GT, né? O grupo de trabalho do futebol feminino. Então eu lembro de quando eu dei essa sugestão, o pessoal falou, caramba, legal a sugestão, mas, pô, será que vai ser legal a gente obrigar os times masculinos? E isso aquilo gerou um debate, e quando isso foi aprovado pela Conmebol, cara, eu entrei em transe, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, brother, uma sugestão que eu dei, eu lembro de falar isso na reunião, foi aprovada, sabe? Então, o meu perfil dentro do futebol feminino ele é muito mais voltado para marketing do que para a própria comunicação em si, para marketing e gestão, de certa forma. Então, quando veio a ideia, eu lembro da Sharon me ligando. Sharon nunca me liga. Nunca me liga. Nunca. Só manda WhatsApp e quando eu ligo pra ela, não me atende. Quando ela me ligou, eu falei, cara, futebol feminino, não sei o que, durante a semana, tu pode? Eu falei, pô, mesmo se eu não pudesse, eu posso. Eu vou dar o meu jeito, vai acontecer, eu vou e vambora. E é aquilo, foi um sonho que eu não sabia que eu tinha até acontecer pela primeira vez. Quando aconteceu pela primeira vez, eu lembro que eu tava super nervosa, assim. Eu que falo muito rápido, eu que não tenho a melhor dicção do mundo, eu que tenho alguns vícios também do juridiquês, lá de trás, da formação acadêmica e tudo mais. Falei, cara, eu vou ter que começar a me adaptar aqui, por mais que eu sempre fizesse as lives com a Shaq, principalmente comentando masculino, né? A gente sempre estava no pós-jogo, no masculino, 2020 inteiro praticamente, por conta da pandemia, a gente dentro de casa, enfurnada, viramos figurinhas carimbadas lá no YouTube. No Twitter, o negócio começou a tomar uma proporção maior, e quando eu vi, eu tava, caraca, estou dentro da sala de troféus, com o Daniel Kaiser do meu lado, Carla Matera do outro, falando sobre o futebol feminino do Fluminense, comentando o futebol feminino. Eu falei, brother, que maluquice, que maluquice. Um pouco antes eu já tava cobrindo o feminino também pelo YouTube do Raiz Tricolor, né? Mas eu fiquei meio surpresa quando veio o convite. Acho que nem eu acreditava no meu trabalho, de certa forma. Entendeu? Nem eu acreditava que eu era capaz de chegar ali. E cheguei e, pô, isso, bem como aconteceu com a Sharon, abriu porta para mim também. Comecei curso de comentarista, tô investindo mais nessa área, né? Ainda agora, por conta dessa fatalidade aqui do meu braço, vou ter que ficar um tempinho um pouco off, principalmente dos vídeos, né? Enquanto não passar essa meleca aqui que eu arrumei. Mas é aquilo. Tá me abrindo novas portas, novas frentes, novos sonhos que eu não sabia que tinha. E agora eu tenho e eu vou correr atrás para tentar realizá-los de alguma forma. Bom, da minha parte, né, falando das Vou transmissões. fazer um comentário de 2 segundos, porque a Beli falou da questão de dicção. Isso pra mim foi uma coisa que pegou pra cacete, porque eu falo rápido, eu gaguejo, eu atropelo palavra, eu já fiz fono 1 milhão de vezes, então foi punk. E faltou dizer que a gente é boca suja pra cacete também.
Então É, a gente pra tinha caralho, que fala de segurar. Tinha que segurar às vezes, desligar o microfone correndo. Coitado do Kaiser. Coitado. Pobre Daniel Kaiser. Mas é com nós duas. Tem uma teve história de uma bastidor questão aí que é melhor não concentração, contar, né? Questão de O Fluminense concentração ali, né, Botafogo. Kaiser? Não, mas Vai- essas vai- de vai- bastidores são as melhores pra contar, pô. Não, mas tem uma que é melhor não tocar. Vai acabar com a monetização do podcast. Melhor não. Fora que, né, envolve imagem de pessoas idôneas e tal, é melhor não. A gente conta quando reputação estiver em editada off. A gente costuma falar A assim, gente conta em off. a gente fala assim, conta em off. supostamente a pessoa roubou, supostamente roubou, supostamente isso. Aí você fala supostamente que o departamento jurídico agradece. Supostamente as pessoas se descontrolaram na cabine de transmissão. Supostamente foi isso. Né? Acontece que o microfone do Kaiser é perto também, aí a gente berra de um lado, escutam na transmissão, e aí vira uma coisa louca, e a gente tem que ver, cara, será que escutaram aquela baboseira que a gente falou? É que Aquela merda que a gente falou? Aí a gente vê a transmissão e fala, cara, não escutaram, graças a Deus. rolou, apenas Aconteceu. rolou. Joguei se rolou, Aconteceu. mas joguei ia pegar, mas não. Vai. Segue, depois a gente fala sobre Mas, isso. falando um pouquinho da minha parte, né, da questão, obviamente ao contrário da, Bom, o melhor que da vocês Belle estão e da rindo, Sharon. eu tô boiando aqui 100%. Mas beleza, depois em off eu quero saber. Depois o Vadora explica. Em off. Infelizmente, os nossos ouvintes vão continuar boiando, né? Mas faz parte. Mas falando um pouquinho da minha parte, né, obviamente, ao contrário da Belle e da Sharon, pra mim não era nenhuma novidade, né? A grande novidade era fazer a transmissão do futebol feminino. Eu nunca tinha feito. Eu tinha tido, até esqueci de falar, né? A Flu TV transmitiu também a final, né, de 2020, foi esse ano também, Fluminense e Botafogo. Então foi uma transmissão ali bem improvisada, em cima da hora, inclusive o convite para mim veio em cima da hora e eu não pude aceitar, né? Eu já tinha sido convidado para fazer a transmissão ali, mas eu já tinha outro compromisso profissional. Então, mas eu nunca tinha narrado futebol feminino. E o que foi mais legal para mim, eu acho que foi, elas já falaram mais cedo dessa questão da bolha e do envolvimento das pessoas, foi ver isso e poder começar a fazer parte. Quer dizer, eu conheci gente nova, né, a própria Belle, a própria Sharon, fiz novas amizades. A gente falou que a gente foi depois pro bar, né? Chegou a galera toda lá também, que acompanha. Então, isso foi bem legal. Isso foi bem legal de me aproximar mais desse universo, de começar a fazer parte também, começar a fazer parte desse crescimento, desse apoio à modalidade. Então isso foi bem legal. Pô, a Belle e a Sharon arrebentaram na transmissão. Tivemos essas questões, né, dos gritos, mas isso faz parte. A Flu TV tem que gritar mesmo na hora do gol, tem que passar emoção. Então eu achei isso bem legal. Então, da minha parte, eu gostei bastante mesmo de fazer. Eu tava com medo, eu confesso que eu tava com medo de falar alguma besteira, de chegar e pô, parecer muito desinformado, mas assim, eu estudo bastante, né, antes dos jogos, então obviamente eu estudei também, mas sei lá, a ideia inicial realmente era essa, né, ser uma transmissão 100% feminina, né. O Daniel Cohen, ele falou comigo, né, a Sharon falou de como foi feito o convite. Ele falou comigo, ele estava falando sobre outras coisas, outras transmissões, né, questão de outros projetos na Flu TV, entre eles ele botou esse, e falou, a gente vai transmitir todos os jogos do feminino, a gente está procurando uma narradora, por enquanto ainda não encontramos, então você fica aí de stand-by, porque você, enfim, a gente conhece, sabe, confia em você, então qualquer coisa você que vai fazer. A gente quer, o nosso objetivo é ter uma transmissão 100% feminina, né? Mas aí você fica aí de stand-by. Acabou que a Luciana Zogaib acabou sendo a escolhida, né? Que acabou aceitando o convite, mas ela não tinha disponibilidade de fazer os jogos no meio de semana e nem a fase final do campeonato, por conta de outros compromissos profissionais. Então a gente fez esse revezamento, acabei entrando e acabou sendo bem legal fazer as transmissões e de fazer parte dela, como eu disse, né, de conhecer essas pessoas e todo mundo que se envolve no futebol feminino. Show de bola. Só para contar um pouquinho de bastidores, que ele falou no negócio da gritaria, no jogo contra o Botafogo, a gente fez junto contra o Bangu, né, a Isabelle Kaiser, mas foi um jogo um pouco mais tranquilo, Não, o Bangu né? quem fez foi a Lu. Foi você e Lu, então. Foi você e Lu.
Mas foi um jogo Mas mais foi logo leve, depois né? do Fla-Flu, né? Do 3x1, eu Foi, acho. foi. Foi o último jogo da Taça Guanabara. Um jogo que não valia nada do Fluminense, né? Era mais um jogo com um time menor e tal, não sei o quê. Contra o Botafogo, quando a gente empata o jogo no finalzinho, eu e Isabelle, a gente começa a gritar que nem duas idiotas. Maracanã, tava eu lá gritando que nem duas idiotas. E aí, no ponto, né, que a gente tava ali com um ponto, É. ia falando, não grita não, porque a gente tava fazendo do estúdio, e o estúdio tem várias salas. Então, numa sala próxima, tava tendo uma transmissão do Do Botafogo. Botafogo. Da, acho que sub-20, sei lá. Aí ele, pô, não grita não, porque tá tendo Copa Botafogo Rio. ali perto. Aí a gente olhou assim, ih, cacete, fudeu. Vamos ficar quieto então. Não, isso a gente já tinha berrado É. horrores. Aí ele falou, não grita não, porque tá tendo Botafogo. O Botafogo tá transmitindo um jogo daqui. Do lado. Aí a gente... E tipo, fudeu, beleza. Aí a gente se controlou e tal, aí deu 5 minutos a ele. Tem isolamento acústico, pode gritar. Pode gritar. Aí Tá nos liberado, tá pênaltis, liberado. nos pênaltis, gritaria generalizada. Não, eu quase derrubei a mesa. A Isabelle berrando, a gente falando besteira. Eu quase derrubei a mesa. Eu quase derrubei a mesa de transmissão, porque eu batia na mesa. Né, não, aqueles fios eram uma coisa de Teve um maluco. jogo que eu fiz com o Kaiser, se eu não me engano, foi um Fla-Flu. Eu quase me enforquei com um fio. Porque eu tava com aquele headphone, e aí eu fui bater na mesa e eu não vi que minha mão tava entre, né, os fios do headphone. A gente Cara, fez eu 3 bati- Fla-Flus também, né? Aí Porra, não, aí ficou meio preso assim o negócio, aí sumiu, e o Kaiser me chamou na hora, e eu não tava escutando, eu tava escutando porque ele tava do meu lado, mas não tava escutando no headphone. Falei, cara, que merda, brother. Aí depois eu vi de novo, falei, não, ainda bem que não pegou. Mas a gritaria, se vocês jogarem, vocês ouvintes, procurarem lá, Fluminense e Botafogo, semifinal, Campeonato Carioca Feminino, enfim, coloquem o jogo nos pênaltis, que vocês vão ouvir a gritaria que foi Maracanã. Foi pique Maracanã mesmo. A gente berrando, se abraçando, Sharon Eu narrando. chorando, ajoelhada no chão. Foi coisa de maluco, foi coisa de maluco. Erradas não estão. Isso é muito maneiro. Erradas não estão. Isso é muito maneiro. Erradas não estão. Pô, foi uma diferença do cacete mesmo. Faltou o título, né? Mas é ok. No ano que vem a gente volta. Vai vir. Tomara Quero que a gente ver. volte e que o Fluminense... Não, a gente volta. A gente tem cadeira cativa quero ali. ver Né? amanhã que a gente vai fazer o jogo. Ah, a gente faz Não vai ter a logo. Beth? A gente não é proibido irmão, faz logo por vocês, pelo amor de Deus. Inventa não, Fluminense. Não inventa não, Fluminense. Traz outras pessoas. Quero ver amanhã como é que vai ser com a Sharon. Acho que a Belly não vai estar amanhã, né? Mas quero ver como é que Amanhã vai ser com eu a estarei na Sharon. sala de cirurgia na hora Na hora do jogo, inclusive. Na hora Amanhã do eu e jogo. o Sharon, a gente vai estar lá nas Laranjeiras fazendo o jogo, né? Então, Ai, Kaiser, eu tô ver como é rezando que você tanto. vai. Gente, eu não acredito nem em Deus, juro. Eu sou a pessoa mais séria com a porra toda. Eu tô apelando pra tudo que é astro, Deus, santo. Outro momento de bastidor E maneiro. vai ser uma experiência nova pra você, Sharon né, Sharon? pegou Fazer no o meu jogo braço. nas Laranjeiras. Outro momento de bastidor maneiro. A Sharon pegou no meu braço. Eu não lembro agora se foi na final ou se foi na semi. Ela virou e falou: você reza o Pai Nosso, que eu rezo. E aí ela Shema. falou isso. O nome Shema, dessa que é em oração hebraico. aí em hebraico. E coisas de bastidores que aconteceram. A gente queria ter uma câmera nos bastidores pra vocês Eu nem verem. sei rezar o Shema inteiro, gente. Se tem algum judeu aqui nos assistindo, nos ouvindo, desculpa, não sei rezar o Shema A inteiro. gente- Não sei, a é gente muito ia ter- grande, a é gente em ia ter uma hebraico, câmera. antigo, não sei. Não decorei. Já tinha uma câmera lá na cabine, não era nem pra mostrar os bastidores. Os bastidores eu tinha posicionado o celular pra Daniel filmar, Cohen que me desculpe. né? Só que aí a gente tinha botado uma câmera pra fazer a dancinha no final da transmissão lá na Porra, cabine, né? foi. Aí, infelizmente, tivemos aquela decepção. Mas amanhã também, Sharon, vai ser sua primeira vez de fazer um jogo nas Laranjeiras, né? Primeira experiência. Vai, eu tava Comentando o com jogo uma em saudade do cacete de cobrir jogo em loco, né? Tanto é que acabou o Carioca, assim que eu pude, eu fui pra Xerém fazer o Sub-18. Falei, meu irmão, preciso estar no campo, preciso estar perto delas. Fui pra Xerém fazer o Sub-18, fui pro Nivaldo Pereira fazer a semi do Sub-18 contra o Vasco, me despenquei até a casa do cacete. Todo respeito a quem mora perto, mas pra mim a casa do cacete é longe. Então, pô, a gente vai estar lá nas Laranjeiras, né? Não sei se a gente vai ficar naquela tribuna ou se a gente vai ficar na sala de troféus como vocês fizeram. Se for Tribuna. na tribuna, esquece. Eu vou estar ali, cara. Não, tribuna. Não tenho roupa. Na tribuna eu comentava os jogos de pé, cara. Porque por causa da minha elevada estatura, tinha vezes que eu não conseguia ver o que estava acontecendo. Aí eu ia e falava, Dani-se, vou ficar de pé. Aí eu ficava de pé comentando. Mas a Bela é que nem criança que precisa daquela cadeirinha mais alta. Com aquela perninha balançando ali embaixo, tipo, aquela perninha que eu não gosto de chamar. Nossa, eu vou nem dizer que... Eu vou nem contar a história de que no Fluminense e Vasco, ninguém sabe disso, vão descobrir agora. Mas tudo bem, não Ih, tudo certo, então acho que não vai acontecer nada.
Pô, eu fui comentar, eu fui narrar o jogo. Cara, o meu time no beisebol, o Atlanta Braves, tinha sido campeão na noite anterior. E eu fui narrar o jogo, aí eu fui comemorar depois, né? Então eu fui narrar o jogo numa pequena ressaca. Mas deu certo, ninguém percebeu nada. Pô, E ainda tive um Agora o problema. pessoal tu sabe. tinha que ir de ressaca todo jogo, porque a gente ganhou de 3-0 aquela partida. Não, e ainda tive outro problema, que o meu notebook, ele deu um pau. Durante Deu o pau, jogo eu do lembro. beisebol, meu notebook deu um pau, enfim, ele teve um problema lá com a memória. E aí eu tava sem notebook, eu não consegui estudar, levar as informações que eu tinha já, as informações gerais que eu tinha. Então eu tava meio que num voo cego, assim, e aí consegui um notebook emprestado, né, com o Daniel Cohen, enfim, eu conseguia pesquisando informações na hora lá e tal, mas teve isso nesse jogo, acabou sendo o melhor jogo, enfim, mas acabou, o jogo correu de boa. Fui um pouco não profissional? Talvez. Kaiser, Mas ninguém só narre percebeu. de ressaca. Fica o pedido do podcast. Eu acho que os ouvintes vão endossar o meu Justo. pedido aqui, minha solicitação. Kaiser de ressaca. Amanhã, Kaiser. Inclusive amanhã, já que tem Fla-Flu na final, Bebe hoje. começa a beber agora. Assim Agora que a estamos gente na desligar cervejinha, Kaiser, aqui, hoje. Eu tu tô já querendo começa. afinar um pouquinho o rosto, já vamos beber muito na Toma quinta-feira, né, lá no caipirinha, toma Maracanã, caipirinha. então... Gente, o papo tá maravilhoso. Muito obrigado mesmo, mas infelizmente quem tá nos ouvindo certamente vai concordar comigo. Estamos nos aproximando do final. E aí vamos o recadinho final de vocês aí. Quem quiser começar aí, Sharon, começa aí, dá os seus recados finais. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Você, Sharon, mais uma vez, né? Já é figurinha carimbada aqui do nosso podcast. Venha sempre, as portas são sempre abertas. Muito obrigado aí, dê seus recados finais. Boa noite. Pô, eu que agradeço, estou à disposição. Quer dizer, né, a gente teve dificuldade para marcar aqui a logística, mas aconteceu. Então, estou à disposição sempre que eu estiver à disposição. É um prazer enorme estar aqui. Espero voltar mais vezes. Eu me amarro muito no podcast, me amarro em vocês. Essa bagunça, né? Às vezes falando de temas sérios, mas com muita leveza. Eu gosto bastante. Pô, agradecer também por darem espaço para o futebol feminino. Eu acho que é importante a gente evoluir no debate, né? A gente hoje não fica falando, é porque precisa de investimento, que precisa não sei o quê. Precisa, sabemos que precisa, mas hoje foi, né? Falamos de bola, falamos de time, falamos de campo. A gente não falou só daquela coisa que precisamos lutar e tal, que pra gente também é cansativo ter que ficar toda hora reafirmando isso. Então é legal a gente mudar, avançar com a pauta, isso é bem interessante. E recados finais, galera, consumam futebol feminino. Se você não sabe por onde começar, comece pelo seu time, porque é muito mais fácil começar acompanhando o seu time. Eu comecei acompanhando a seleção, depois o Fluminense, e ali você vai se interessando pelo resto. Então, é isso. Ano que vem tem eleição, né? Não sei quem vai ser candidato, vai ser Mário, vai ser sei lá quem vai ser. Cobrem propostas do futebol feminino, cobrem investimento, cobrem melhorias, porque tem que estar no plano do próximo presidente investir no nosso futebol feminino. É isso, assim, eu me despeço de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. Sharon candidata. Maluco, isso aí é com a Isabelle. Candidata, eu não tenho perfil de chefe, não. Eu sou muito fraca, muito frouxa. Daniel, Ele manter o perfil da área jurídica, pô. Eu posso ser o perfil daquela galera ali, tipo, né, Gílio, que fica na rede social, dá uma gastada, aquela coisa mais contraída. Irreverente. mais contraída, irreverente. Seriedade não dá não, né? Comigo não. Ai. Daniel, Cara, vou emendar. Vai você então, Bélio. Muito obrigado por aceitar também. o nosso convite. Desculpa te Que cortar. isso. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite. A gente teve essa dificuldade aí para agenda, mas conseguimos combinar aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. Ajudaram tanto pela transmissão, tá? Aí eu faço o agradecimento não só por estar participando aqui com a gente, mas vocês três pela transmissão e toda a equipe lá também, que nem todo mundo está aqui. Foi realmente muito bom, muito importante. Mais um passo importante para o futebol feminino do Fluminense e para a Flu TV também. Muito obrigado aí. Seja bem-vinda. Venha mais vezes. Siga o exemplo da Sharon. Venha mais vezes aqui nesse humilde podcast. Eu dei uma cornetada lá no Dian no outro dia. Falei, pô, caramba, como é que vai ser? Vão mandar intimação para minha casa? Tá memorando? É o quê? Mas, brincadeiras à parte, poxa, é super legal estar aqui falando de futebol feminino, falando de Flu TV. Acho que essa pandemia, ela tirou a gente meio do eixo, mas de certa forma, agora que as coisas estão encaminhando, se tudo der certo pro final,
fez a gente reencontrar novas visões, novas perspectivas. E, sem dúvida, se tudo isso que aconteceu nos últimos 2 anos da minha vida, até no último ano mesmo, virou tudo de cabeça para baixo, cara, eu pedi demissão, fui para fora do país, voltei para cá, comecei a cobrir futebol feminino no YouTube, depois, enfim, aconteceu tudo isso do Fluminense, da Flu TV, do nosso feminino. Cara, é até difícil encontrar palavras, mas eu sou muito grata a tudo isso que está acontecendo. Eu agradeço demais a vocês pelo convite. Acho que é um espaço importante, podcast que a torcida tricolor abraçou, né? O nome é sensacional, começando pelo nome, que é maravilhoso, e também pelo trabalho que vocês fazem. É um trabalho super legal, trazendo temas diversos aqui. Espero que me chamem mais vezes, porque sempre que eu puder eu venho. Gosto de falar pra caramba, como vocês já conseguiram perceber. E uma honra estar aqui com essas duas feras também, Kaiser, maravilhoso, Sharon, minha irmã zona de vida. É muito importante estar dividindo esse momento com vocês. E agradecer pelo espaço da modalidade, né? Como a Sharon falou, a gente não só falou que precisa de investimento. Hoje a gente debateu escalação, a gente debateu rotatividade de elenco. Tudo isso é necessário, todo investimento é necessário, sim. Mas é importante a gente falar também, debater tática, debater técnica, debater o papel, a espinha dorsal do time, quem é, O quem não famoso é, campo e jogadores. bola, né? Exato, isso é muito importante, sabe? A gente avançar nisso é muito legal. É óbvio que a gente precisa de investimento, a gente vai continuar precisando de investimento, precisando de visibilidade, precisando quebrar a roda. Eu sempre utilizo essa palavra, essa expressão, que a gente precisa quebrar a roda. Como é que eu assisto se não tem onde assistir? Bum, quebramos a roda. Agora vocês têm onde assistir. O Fluminense quebrou a roda. Hoje vocês têm onde assistir o futebol feminino do Fluminense. É na Flu TV. É na televisão oficial do clube, né? É no canal do YouTube do clube, né? É de dentro do clube. É uma iniciativa interna. Então, essa é uma maneira de você quebrar a roda, de você dar mais visibilidade para a modalidade e ir furando a bolha para que o nosso futebol feminino seja assim abraçado por todo mundo, porque as meninas abraçam o nosso masculino. Elas abraçam o nosso masculino. Elas estão lá na arquibancada, elas estão assistindo o jogo, elas comentam, elas veem os jogos. Se vocês seguirem elas no Twitter, vocês vão ver. Elas ficam comentando os jogos do masculino, também os jogos do feminino, de outras equipes, mas isso é muito legal. Então, agradecer ao pessoal da Proibido Remar, agradecer ao Kaiser, agradecer ao Sharon, valeu, Hugo, pelo convite, pela gravação, pelo tempo, e convidar todos os nossos ouvintes, né, do Proibido Remar, que acompanhem a modalidade, que acompanhem, que corram atrás das informações. A Sharon faz um trabalho sensacional no Saudações Tricolores. Eu estou voltando a falar também no Raiz sobre futebol feminino. Minhas redes sociais estão disponíveis, as redes sociais de todo mundo aqui. Então sigam a gente, procurem, pesquisem, perguntem, estamos aqui para isso. Quanto mais gente assistindo futebol feminino, quanto mais gente assistindo futebol feminino do Fluminense, mais a nossa modalidade, mais o nosso time tem a ganhar. Belíssimas palavras, e até pedir depois, pode a Sharon e vocês já emendar o arroba de vocês aí. Faltou. Quer mandar aí? O meu é @Beli, BE2Ls, Suarez, S-U-A-R-E-Z. Beli de Isabelle, né? Curtinho, com 2 L's. Suarez igual o jogador uruguaio que morde gente. Ele é meu primo distante, só que ele não sabe. Então, é a mesma coisa aí. @Beli Soares. Só procurar lá, Instagram, Twitter, é tudo mesmo o user. Sharon. O meu Twitter e Instagram é Sharon, Sharon, Sharon N. Praz, com 2 N's mesmo, P-R-A-I-S, não criei o goleiro. É isso, galera, eu tô lá. Se vai procurar Sharon, não vai ter muito mais de uma, né? Então, facilita um pouco. Daniel, muito obrigado também por aceitar nosso convite. Venha mais vezes, tá? Para falar aí da Flu TV, para falar da experiência do futebol feminino também. E pode dar seus recados finais aí. Boa noite e até a próxima. E fala também o arroba seu aí no final. Eu que agradeço, Hugo. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer, né? Conseguimos aí agendar essa gravação. Muito obrigado, realmente. Como eu disse, né? Tem sido uma experiência bem legal. Tá se envolvendo agora também com o futebol feminino. Amanhã temos mais uma final para narrar e torcer para que continue, né? Obviamente a gente sabe, né? Campeonato Brasileiro, os direitos são da CBF, assim como nos torneios da base, né? A gente também não pode transmitir, mas torcer para que no Carioca do ano que vem a gente esteja de volta, a gente mais uma vez
faça a transmissão. E se por algum motivo, se eu for convidado, que eu possa também estar fazendo, se não, de qualquer forma, eu estaria acompanhando, mas foi bem legal esse papo mesmo. Agradecer você pelo convite, também sempre muito bom conversar com a Belle, com a Sharon, né? E agora eu posso chamar de amigas, e são duas queridas, e para quem quiser me seguir do no Twitter... coração que a Sharon veio, o coração gigante, né, cara? Caraca, ela... Mas o... Não, pra quem quiser me seguir no Twitter, né, o @DanielKaiser, __. O Kaiser é Kaisr, Kilo Alfa Índia Serra Eco Romeu. E pra quem quiser seguir no Instagram, é Daniel Kaiser DK. Segue lá, vai dar biscoito e é isso aí. Tamo junto. Beleza. Valeu, gente. Muito obrigado aí mais uma vez aos três. Belíssima participação, contribuíram bastante aqui nesse humilde podcast. E eu